Nesse vídeo eu vou te mostrar como é possível você receber R$ 2.000 todo mês em dividendos através de investimentos em fundos imobiliários. E o melhor de tudo, você pode começar com apenas R$ 100. No vídeo de hoje eu vou apresentar para você um tutorial e uma análise completa de como gerar renda passiva através dos fundos imobiliários brasileiros, sendo mais específico o KNCR11 e o NCHB11. Além disso, eu vou mostrar para você como que é possível atingir a meta de R$ 2.000 por mês, tudo de uma forma muito simples e fácil de se entender. Se você quer aprender a investir de forma inteligente e rentável, esse vídeo é feito para você. Fique aqui comigo até o final e descubra como que você pode ter essa renda passiva e pode mudar a sua vida financeira para sempre. E sim, é possível você ter uma renda passiva de R$ 2.000 todos os meses através de investimentos em fundos imobiliários. E agora é a hora de você entender melhor como que funciona esses fundos imobiliários e, em especial, o KNCR11 e o NCHB11. Os fundos imobiliários, eles são uma forma de investimento que você se torna o dono de uma pequena parte de um empreendimento imobiliário, como um prédio comercial ou um shopping center, por exemplo. E o KNCR11 e o KCHB11 são dois FIIs que investem em imóveis comerciais e industriais de alta qualidade, com uma boa localização e contratos de locação de longo prazo. Isso significa que, ao investir nesses fundos imobiliários, você estará adquirindo uma parte desses imóveis e, sim, você terá o direito de receber uma porcentagem dos aluguéis pagos pelos locatários. E é exatamente o valor recebido mensalmente que é chamado de dividendos. Por que escolher então o KNCR11 e o NCHB11? Bom, a minha opinião é que esses dois fundos imobiliários são um dos mais bem avaliados do mercado brasileiro. Tá? Eu analisei e tem uma boa gestão, uma gestão eficiente, um histórico de bons rendimentos. Além disso, ele é bastante diversificado em termos de locatários e tipos de imóveis. E isso reduz bastante o risco de perdas financeiras. Tá? Agora que você sabe o que são o KNCR11 e o NHB11, eu vou para a próxima parte, onde eu vou mostrar para você como que esses FIIs conseguem manter uma boa rentabilidade mesmo em tempos de crise. Bem, uma das estratégias utilizadas é a diversificação dos imóveis e dos locatários. Isso reduz o risco da vacância, ou seja, o risco de ficar com o imóvel vazio sem gerar renda. Além disso, esses fundos possuem uma gestão eficiente, que busca sempre maximizar o valor dos imóveis e negociar bons contratos de locação. Outro fator importante é que o fundo imobiliário você tem isenção de imposto de renda para a pessoa física. Então, isso significa que você não precisa pagar imposto sobre os dividendos que você recebe todos os meses. Isso aumenta ainda mais a rentabilidade desses FIIs, tá? E o melhor de tudo é que você pode começar a investir nesses ativos com R$ 100, tá? E um investimento inicial baixo e depois você vai aportando com o tempo mais valor. Isso já dá para você começar a receber ali dividendos mensais e se beneficiar do potencial de valorização desses fundos imobiliários, tá? Agora vem aqui na tela do meu computador que eu vou fazer uma análise bem rápida sobre esses fundos. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem o NCHB11 e a gente olhando aqui esse fundo imobiliário, a gente pode notar que teve um dividend yield, que é o dividendo, né, a porcentagem de dividendo nos últimos meses de 19,35%. Os últimos 12 meses aqui, ó, deu R$ 16,49. Então, esse dividendo aqui foi excelente. Tá? Por mais que a valorização aqui nos últimos 12 meses da empresa ela caiu ali 8%, e isso, querendo ou não, contribui, né? É bom, ela não caiu tanto e é bom para a gente comprar agora que está em baixa, a gente consegue perceber que ele paga bastante dividendos. Né? Então a gente vê aqui que o valor atual está R$ 85,23 cada cota, o mínimo 52 semanas atrás foi 83 e o máximo 150, ou seja, ele subiu bastante. 150 comparado a 83 a queda, com certeza aqui ele ainda está em recuperação aqui. Então agora é hora da gente comprar, para a gente pegar a valorização e continuar tendo um bom dividendo. Né? Se a gente olha aqui o histórico de 5 anos da empresa, a gente vê que tem margem muito boa aqui, muito curta. Aqui deu um pico, né, de 100 e pouco aqui, que foi em 2021, depois ele caiu e se manteve aqui mais estável. Né? Agora ele deu uma queda, mas está se recuperando. O importante é que o PV, né, o PVP dele aqui está em 0,95, que é o valor de mercado, ou seja, quanto menor aqui o PVP, mais barato tá. Então ele está valendo, ele está sendo vendido a mais barato. E o que é o PVP? É o valor de mercado, ou seja, quanto que é que está sendo pedido
nesse fundo imobiliário atualmente. Se o PVP tiver 1,00, quer dizer que eles estão pedindo o valor ok, que é o valor realmente que vale a cota. Agora, se eles estiverem pedindo abaixo de 1, quer dizer que o valor está sendo menor, então está mais barato do que o valor real de mercado. Se tiver mais alto, 1.2, 1.5, 2.0, quer dizer que eles estão pedindo o valor da cota mais alto do que ela realmente vale. Então é importante você estar atento a isso, tá? A gente vê aqui um patrimônio aqui da cota de 151.737.338. O valor em caixa 5%, totalizando ali 8.512. O dividend yield aqui dos últimos 3 anos deu 9,34. A gente vê aqui que tem um número de cotista considerável, 12.079 cotistas, com mais de 1.697.932 cotas, tá? Então, a gente vê que ela tem um rendimento mensal médio aqui, está gerando ali de 1,12, né? Então, um rendimento de 1,12 por mês, uma liquidez diária de 367 mil. Isso daqui é importante a gente tomar um ponto de atenção, porque o ideal aqui é a liquidez diária de um fundo é estar ali 1 milhão acima, tá? Então, a liquidez diária desse fundo está muito baixa. Então, é muito importante você tomar um ponto como ponto de atenção na hora de você escolher a sua empresa para investir, tá? Então esse é um ponto muito importante para você observar, que é a liquidez diária. O ideal é estar acima de 1 milhão aqui ele não está tão boa, mas se a gente levar em consideração outros fatores, dá para a gente conseguir de fato investir nessa empresa de forma bem cautelosa, tá? A gente vê que o último rendimento aqui foi de 1,14%, o próximo rendimento está previsto a 1,19%, ou seja, eles estão pagando um rendimento legal, ok. Se a gente for comparar aqui durante os anos, né, o ano passado em janeiro foi 0,93, esse ano aqui foi 0,05. Ano passado 0,31, esse ano 1%. E o ano passado foi 0,33, esse ano 1,020. Então, descendo aqui, a gente consegue estar olhando e acompanhando os rendimentos, né? Eu uso aqui o Status Invests para a gente estar olhando. Se a gente descer aqui embaixo, não teve nenhuma notícia sobre inscrição, desdobramento de grupo. Rolou aqui um desdobramento no dia com a data de 2020 aqui, né? Fator de 1 para 3, ou seja, desdobrou a ação de 1 para 3, dividiu para conseguir aumentar o número de cotista e deixando ela mais em conta, né? Se a gente olhar aqui todo o histórico da empresa desde 2018, a gente vê que o patrimônio líquido dela foi acumulando e crescendo. Aqui então a gente tem um patrimônio líquido de 151 milhões, é um bom patrimônio. Se a gente descer aqui embaixo, o número de cotistas aumentou em 2,17%, ou seja, tem pessoas que estão comprando cotas dessa empresa. A gente descer mais aqui embaixo. Agora a gente chegou aqui na parte do relatório gerencial. Eu vou abrir aqui o relatório gerencial da empresa para a gente dar uma acompanhada aqui que está rolando. Se a gente olhar aqui, a gente tem algumas informações bem importantes da empresa, né? Como o patrimônio líquido, o dividend yield dos últimos 12 meses, o número de cotista, então a liquidez média, o PL. Basicamente, a gente consegue estar olhando aqui e observando que eles pagam R$1 aqui por cota, tá? O dividendo de R$1 por cota, então isso é muito bom. A gente pode ver aqui que a alocação por indexador, eles alocam aqui bastante com IPCA, 91% sobre o IPCA, 2% IGPM, CDI 3%, IDI, Caixa, que é o caixa da empresa, 4%. Se a gente olhar aqui a alocação por ativo, esse fundo é CRI, né, que é o CRI, basicamente é um fundo de papel, então ele tem 96% das alocações dos ativos seus em CRI e 4% em caixa. E aqui a gente tem a alocação por securitizadora, ou seja, a gente tem aqui a Ouro Invest, Vert, Habitasec, TrueSec, Virgo, Fortsec e Opia. Então tem uma diversificação, aqui o Fortsec tem 0%, não tem mais nada. Então aqui ele mostra o detalhamento dos ativos, né? Então todas as operações em CRI, em loteamentos, né? Então eles mostram aqui quais são as operações, aonde que é que está sendo alocado, quais são as estruturas, você consegue estar acompanhando. Bom, é um fundo imobiliário que, na minha opinião, tem certos riscos, mas dá para você investir de forma cautelosa. Já na minha opinião, o KNCR11 é um fundo que dá para ter um aporte um pouco mais robusto, você consegue aportar mais, porque na minha visão é um fundo mais seguro. Então, basicamente o valor atual aqui está em 98,76. A gente chegou aqui numa mínima de 96,50 e máxima de 103 a 52 semanas. Deu uma queda de valorização de 1,75, só que o dividend yield aqui, ó,
foi de 13,52%. Então, foi um ótimo dividend yield aqui. Então, se a gente olhar aqui o acompanhamento da empresa em relação aqui ao PVP, está 0,98, ou seja, ele está um pouco abaixo do valor real de mercado. Então, faz sentido a gente comprar esse ativo visando todos os benefícios que ele vai proporcionar para a gente, conforme eu for descrevendo aqui. Basicamente, tem quase 200 mil cotistas, né? 199.159 cotistas. Aqui a gente pode olhar o dividend yield nos últimos 3 anos, que é a taxa de crescimento anual, foi de 52,96%. E isso é um valor bem legal, nos últimos 5 anos de 13,52%. Tá? O valor em caixa, a empresa tem 5,62%. O patrimônio líquido dela é de 5.752.156.652. E o valor de mercado dela está em 5.638. Ou seja, o PVP aqui está menor do que o patrimônio total da empresa. Então, isso é bom, tá, de observar. A gente vê também a liquidez média diária dessa empresa é de 10.060.690, ou seja, uma empresa que tem uma média de liquidez diária de 10 milhões é muito boa para você conseguir fazer a negociação, para você conseguir vender sua cota, você consegue ter uma segurança porque ela faz uma movimentação muito grande, né? Então, tem uma movimentação bem robusta aqui diária de liquidez. Tá? A participação no IFIX aqui é 5,37%, muito bom. Aqui, o último rendimento foi de 1,2%. Tá? Então, o próximo rendimento aqui eles estão prevendo 1%. E, basicamente, a gente tem aqui o comparativo. Então, o ano passado foi 0,82% em janeiro de 2022 o dividendo. Aqui, esse ano, em janeiro, já foi 1,20%. Ano passado, em fevereiro, 0,83%. Esse ano, 1%. Ou seja, a gente está tendo uma crescente de dividendos conforme comparado ao ano passado. Então, aqui a gente consegue acompanhar. Então, aqui a gente consegue comparar as datas e os valores dos dividendos pagos. E se a gente descer aqui embaixo, a gente não vê nenhum desdobramento, nenhuma subscrição. E aqui embaixo a gente consegue ver os FIIs que tem o KNRC11 no portfólio. Ou seja, a gente tem bastante fundos imobiliários que compram também, que tem no portfólio o KNCR11. E isso é muito legal, dá uma sustentação e uma solidez maior para a empresa. Tem muitos fundos aqui que têm participação dessa empresa. Então é uma empresa bem robusta, bem sólida, que já tem um histórico muito bom de mercado e com certeza eu investiria e colocaria aportes maiores aqui, porque tanto o rendimento, é um rendimento muito bom, quanto a solidez aqui em toda a análise que a gente fez são muito boas também. Tanto a solidez da empresa com essa pré-análise que a gente fez é muito boa também. E aqui a gente tem as informações da empresa, como por exemplo, o valor do patrimônio líquido a 5.750.000, né? A cota aqui, o valor patrimonial da cota, que está R$ 100,74. O valor de mercado R$ 99,15. Isso aqui falta ser atualizado, que está mais barato ainda, então tá bom. Então isso é muito legal, que tem uma liquidez diária aqui de mais de 10 milhões de reais, né? Aqui a taxa de administração é 1,08 ao ano, então isso aqui já é descontado na hora, né? Um pouquinho mais elevado do que as convencionais. Geralmente eles cobram 1%, ou 0,90, ou 0,98. Aqui está 1,08, mas está tudo bem. Justifica pela qualidade desse fundo imobiliário. Tá? Então aqui a meta, fevereiro de 2023 foi dada a manutenção da taxa Selic e a meta em 13,75% ao ano. Ou seja, eles estão com uma meta de finalizar esse valor aqui. Então, a gente pode ir descendo aqui para baixo e a gente vai observar mais algumas informações aqui dessa empresa. Então, aqui ele tem alocação em CRIs 98,4%. Então, também é um fundo de papel, onde você tem a maior parte aqui dos investimentos em escritórios, 56,2%, 27,1% em shoppings, 12,09% em residencial e o logístico, 3,8%. Se a gente descer aqui embaixo, a gente pode observar os valores dos dividendos anteriores do ano passado e os valores desse ano. Aqui a gente consegue observar a carteira de ativos, tá, desse fundo. A gente tem bastante empresas aqui bem diversificadas, por exemplo, a Brookfield, que é americana, tem bastante empresas interessantes, Almeida Júnior, São Carlos, Concórdia, Shopping Paralela, Shopping Bahia, Iguatemi Shoppings. Então tem bastante, Vivo, Edifício Vivo, Galpões Logísticos, Square 955, Superfrio, Lojas Avan,
Enfim, a gente tem bastante diversificação aqui em CRI, tá? Em CRI. E aqui não para por aqui, tem mais aqui ainda, enfim. Bom, se você for rolando, você vai ler detalhe a detalhe de o relatório geral aqui, tá? O relatório gerencial da empresa, mas o mais importante a gente já conseguiu observar, tá? Ela tem bastante liquidez diária, isso é bom, está pagando um ótimo dividendos, tem um histórico muito bom, tá? Então a empresa, ela começou aqui em 2012, então como ela começou em 2012, ela tem mais de 10 anos, e nesse histórico de 10 anos, ela não teve grandes oscilações, tá? Então isso foi muito legal, porque faz com que você consiga ter mais solidez, né? Então, sabendo dessas coisas aqui, você já consegue investir de uma forma mais tranquila. Então, se a gente for simular aqui o quanto que a gente precisaria ter de cotas para conseguir ter uma renda mensal de R$2.000, tem essa planilha aqui, eu vou simular com você. Então, basicamente aqui a gente tem o NCHB11, que eu falei para você que não é uma empresa tão segura que, na minha opinião, dá para investir, mas bem de leve. Se a gente começasse, por exemplo, comprando 10 cotas dela e 10 cotas do KNRC11, a gente teria ali já um dividendo por mês de R$21,44. Aí você fala assim, poxa, mas é muito pouco esse dividendo. Concordo com você. Mas se a gente continua comprando, próximo mês você pega mais uma parte ali do seu salário, do seu ganho e continua comprando. E aí você compra 50 cotas da NCHB11 e 50 cotas da KNCR11. E aí você já tem um dividendo aqui de R$ 107,18 por mês. Isso é legal, porque esse valor aqui que você tem, você já consegue comprar mais cotas. E, na minha visão, na minha estratégia, eu compraria mais cotas da KNRC11, que está R$ 98,83. E ainda sobraria uma grana. Então, você vai aumentando os seus aportes. Aqui já vai se pagando todos os meses o dividendo, você vai conseguindo fazer um aporte de nova cota aqui. Mas claro que você pode também fazer mais aportes conforme for passando o tempo. Então, se você quiser ter uma renda mensal de R$2.000 por mês passiva, caindo no seu bolso todos os meses sem você fazer nada, se você investe aqui, por exemplo, compra 940 cotas da NCHB11 e 940 cotas da KNCR11, você já gera uma renda mensal ali de R$2.014, R$2.000 por mês. E se você quiser, poxa, eu sou mais a favor de comprar a maior parte aqui na KNCR11 e menos aqui. Então você pode aportar ali, por exemplo, 400 cotas aqui e aqui você comprando 1.450, por exemplo, você já tem uma renda de R$2.000. Então você pode fazer essa diversificação mais parruda numa empresa que é mais sólida e um pouco menor aqui na NCHB11, por exemplo. E aí você pode simular e fazer. Então veja que é possível totalmente você conseguir chegar nesse patamar. Neste vídeo nós vimos como é possível receber R$2.000 em dividendos todo mês com os fundos imobiliários. Além disso, eu mostrei para você que o FIIs, que é o fundo imobiliário, é uma ótima opção para quem busca diversificar os seus investimentos e obter uma renda passiva consistente no longo prazo. E se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre investimentos, finanças pessoais, não deixa de se inscrever nesse canal e de acompanhar os próximos vídeos. É muito importante que você deixe o seu like aqui também nesse vídeo, porque assim o canal cresce e eu continuo motivado a postar conteúdo aqui, tá? Aqui a gente fornece informações práticas e úteis para você conseguir alcançar a sua liberdade financeira e conseguir aproveitar ao máximo possível do seu dinheiro, fazendo com que os seus investimentos rendam mais para você, além de outros assuntos de negócio. Então, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!